Quais são as suas prioridades? Onde você tem colocado o seu coração, sua energia, suas orações, sua devoção? Para que lado a tua vida está indo? Como você norteou a sua vida? Bom, é sobre isso que o Senhor tem falado ao nosso coração nessa semana. E eu quero compartilhar com você uma pequena reflexão sobre o tema prioridades no lugar errado. A Bíblia nos conta uma parábola em Lucas capítulo 12, e ela diz que um homem ganhou muito. As suas plantações foram extraordinárias, foram grandes, a ponto dele chegar à seguinte conclusão: eu vou ter que derrubar os meus antigos silos e celeiros e vou construir novos, maiores, para eu poder acumular tudo o que eu produzi. E aí então eu vou descansar, vou comer, vou beber e vou ficar tranquilo. E quando ele termina esse raciocínio, a Bíblia diz que há uma voz que diz para ele de Deus: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Esse homem só se preocupou em acumular para si. Ele só valorizou as coisas terrenas, temporais, e ainda o fez de forma muito egoísta. Ele não roubou, ele não foi imoral, ele não era um homem pecador no sentido de não conhecer a Deus, ele não era pagão. A Bíblia diz que a loucura dele estava em priorizar as coisas temporais em detrimento das coisas espirituais. O desfecho do texto é o seguinte: assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Em detrimento da sua vida rica com Deus, ele priorizou as coisas terrenas e temporais. E não é justamente isso que muitos de nós fazemos no nosso dia a dia? Muito tempo de distração em compras, em coisas e negócios desta vida, e enquanto isso, há realmente uma deterioração da nossa fé. A Bíblia não é contra a prosperidade. Eu não vejo dessa forma. Eu acho muito difícil alguém conseguir comprovar pela Escritura que Deus é contra a prosperidade. Eu acho que é quase que impossível. Mas também é impossível alguém provar pela Bíblia que a prioridade de Deus é a prosperidade material. Porque não é. Deus tem prosperidade material? Claro que tem. Ele dá isso para os seus servos? Com toda certeza. A questão é, qual é a prioridade? Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Estas demais coisas se referem às coisas do cotidiano, comer, beber e vestir-se. Jesus ainda enfatiza que são os pagãos que vivem em busca destas coisas, não os filhos do reino. Que Deus abençoe você e a mim, dessa pequena reflexão, desse pequeno devocional, entendermos que Deus tem algo maior do que coisas materiais para nós. Aqui em Atos, o receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e testemunhar de forma eficaz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou é o foco central da nossa vida. Enquanto estivermos nesta missão, podemos comprar carros, casas, podemos prosperar e avançar nos nossos negócios. E tudo isso vai ter sentido. O problema é quando nós abandonamos o essencial, que é o ser cheio do Espírito Santo e o ser testemunha para as nações, para conseguir os bens materiais. E assim, os bens materiais perdem todo o seu valor, se tornam uma obra morta, uma obra da carne, uma obra vazia. O meu conselho para você é que você faça uma avaliação da sua própria vida, pela luz da palavra de Deus. E se há em você uma grande inclinação apenas para as coisas deste mundo, volte o seu coração ao Senhor. Entenda que Deus tem algo muito maior do que bens para a sua vida e para a sua casa. Bens eternos, riqueza, substância interior de verdade. Você conhece gente que tem um monte de coisa, mas é nanico espiritualmente? Eu conheço.
Mas também conheço homens que são prósperos materialmente e são gigantes espirituais. E é isso que Deus tem para você: plenitude. Que Deus abençoe você, que Deus lhe conceda graça, que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu caminho por meio da palavra e que você tenha sensibilidade de discernir tudo isso e colocar a sua vida na posição que Deus sempre sonhou. Que Deus abençoe você. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.